Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto extremamente relevante para esse momento em que a gente se encontra. A possibilidade de prorrogação da Lei 14.300, que criou o Marco Legal da Geração Própria. Vamos lá? E antes de começar, eu quero te lembrar que esse vídeo é um oferecimento do Banco Gênix e da Clamper. Aproveita que você está por aqui, confere o site deles e não perde a oportunidade de abrir a sua conta no Banco Gênix, que é o banco do integrador. Bem, gente, no começo de 2022, a gente teve a vinda da Lei 14.300, que criou o Marco Legal da Geração Própria. Com a publicação da 14.300, foi previsto que no dia 7 de janeiro de 2023, a gente teria uma virada de chave e os consumidores que só decidissem gerar sua própria energia depois dessa data passariam a ser taxados. Então, teriam que pagar uma parte do sistema de distribuição de energia elétrica para as distribuidoras de energia. Acontece que, à medida em que esse prazo se aproxima, cresce também um movimento muito justo de pedir que a gente tenha uma prorrogação dessa taxação, então uma prorrogação da vinda dessa taxação por mais 12 meses. No meio dessa discussão toda, muita gente se pergunta se é justo que haja essa prorrogação e por que esse assunto surgiu. Então vamos entender melhor isso. Primeiro, a possibilidade dessa prorrogação acontecer, ela se dá por causa do projeto de lei 2703, de autoria do deputado Celso Russomano. É esse projeto, então, que está capitaneando, que está concentrando as discussões e que traz aí uma proposta para a gente alterar a 14.300 e mudar esse prazo de 7 de janeiro de 2023 para 7 de janeiro de 2024. Esse é o primeiro ponto que você precisa ter em mente. Esse projeto já recebeu um requerimento de urgência que foi aprovado no plenário, mas ainda não foi votado na Câmara dos Deputados e nem no Senado Federal. O segundo ponto que a gente precisa ter em mente é: por que esse pleito surgiu, gente? Esse pleito surgiu porque lá atrás, quando foi feito o acordo que originou a 14.300, esse acordo tinha uma condição essencial dentro dele, que era a necessidade de a ANEEL regular a lei em 180 dias da sua publicação e a necessidade também das distribuidoras de energia passarem a implementar, a aplicar os benefícios trazidos pela lei para os consumidores também em 180 dias. Na prática, nada disso aconteceu. Esse prazo que venceu em julho de 2022 não foi cumprido. E até hoje, a 14.300 segue sem ser regulada pela ANEEL e sem ser aplicada na parte em que ela beneficia a população, em que ela beneficia os consumidores. Por quê? As mudanças que a lei trouxe, que de alguma forma são restritivas, então restringem alguns direitos do consumidor que gera a própria energia, já estão sendo aplicadas pelas distribuidoras. Então, percebo aí que existe uma seletividade que as distribuidoras fazem, que é bastante conveniente no sentido de tentar frear a expansão da geração própria de energia. Portanto, se nem a ANEEL nem as distribuidoras cumpriram os prazos dela, nada mais justo do que a gente restituir ao consumidor o prazo para que ele possa gerar a própria energia dele sem ser taxado. Então é exatamente disso que se trata esse pleito de prorrogação que a gente tem da 14.300. O terceiro ponto que a gente precisa ter em mente é que muita gente fala que essa prorrogação vai representar um ônus para a sociedade, um prejuízo para a sociedade, mas isso não é verdade. Já existem estudos que foram feitos, inclusive pela Absolar, por meio de uma consultoria especializada no setor, que é a Volt Robotics, que mostram que até 2031 a geração própria de energia vai ajudar a reduzir a conta de luz de todo o consumidor brasileiro, mesmo daqueles que não geram a própria energia, em mais de 5%. Vão ser mais de 80 bilhões de reais em benefício para toda a sociedade. Então, é exatamente por isso que prorrogar o prazo da lei não só é uma medida vinda do Congresso Nacional que restabelece a justiça e o equilíbrio dessa relação, justiça e equilíbrio que foram retirados pela agência, pela ANEEL, no momento em que ela escolheu descumprir uma lei federal, como também sinalizam para a ANEEL e para as distribuidoras que agentes do poder público não podem descumprir uma determinação federal e ficar simplesmente impunes, e a gente permitir aí que esse descumprimento seja perpetuado e prejudique a sociedade,
mas além disso é uma medida que ajuda a gente a trazer mais benefícios para a conta de luz de todos os consumidores. A gente tem acompanhado a tramitação do PL 2703, ele ainda tem um caminho para percorrer num horizonte de tempo bastante curto, porque no dia 22 de dezembro começa o recesso no Congresso Nacional, mas a gente tem, como eu disse, né, se mobilizado também para que essa votação aconteça, e qualquer novidade eu volto aqui para contar para vocês. Se você tiver alguma dúvida sobre isso, deixa nos comentários, vai ser um prazer te responder. Até a próxima!